Paz a todos. Quero cumprimentar aí a todos os alunos e também os professores aí com a paz de nosso Deus. Antes de mais nada, eu quero começar orando. Vamos fazer uma breve oração para começarmos o nosso estudo dessa noite em nome de Jesus. Amém? Pai amado e santo, Deus bendito e de graça, nós engrandecemos e exaltamos o teu nome por mais essa oportunidade de estarmos juntos e de meditarmos na tua santa e poderosa palavra. Que o Senhor traga luz ao nosso entendimento, que a tua palavra venha produzir algo excelente na nossa vida, que ela produza os frutos necessários, a Deus eterno e santo, e que o Senhor possa nos moldar e nos transformar cada dia por meio da tua santa e gloriosa palavra. Ó Deus amado, o desejo do nosso coração é conhecer as Escrituras e, mais do que isso, viver a tua palavra, Senhor amado, e assim tendo uma vida agradável a ti. Este é o desejo do nosso coração e nós te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém. Amém. Hoje nós vamos, ainda dentro das cartas e dos livros universais, aí nós vamos falar sobre o livro do Apocalipse, né? E E como eu havia dito na última aula, o livro do Apocalipse, muitos dos nossos irmãos até evitam ler esse livro por causa da sua complexidade, das dificuldades que encontram no livro, e até por aquele conceito, é claro que errado, de que o livro do Apocalipse é um livro de desastres, né? De coisas destruidoras, e muitas pessoas acabam não se apegando ao livro do Apocalipse, até mesmo por medo, por receio, por falta de compreensão daquilo que está relatado. Mas nós vamos perceber hoje que o livro do Apocalipse é um livro, como todos os outros livros da Bíblia, necessário a sua leitura, a sua compreensão. É um livro extremamente importante para o desfecho da história, e nós vamos ver que tem coisas tremendas para a vida da igreja relatado nesse livro. O autor é João, o João, discípulo do Senhor Jesus. A data por volta aí do ano 95. A grande maioria, existe algumas divergências aí em relação à data, mas assim o mais provável, o mais aceito, né, é que seja aí por volta do ano 95 depois de Cristo, ou seja, o livro mais tardio aí do Novo Testamento, completando aí o ciclo aí de escritura do Novo Testamento. O propósito do livro, o Apocalipse, ele tem o significado do Apocalipse, né? Ele significa revelação ou tirar o véu, né? Descortinar. Então, quando nós estamos falando de Apocalipse, na verdade, nós estamos falando de um livro de revelação, como está no começo do próprio livro que nós vamos ler daqui a pouco, mas é um livro que, na verdade, ele tem um sentido de revelar, de descortinar, de tirar o véu, de revelar aquilo que até então estava em oculto, né? E o segundo propósito apresenta Jesus como o Senhor de toda a história. Uma coisa que fica muito evidente no livro do Apocalipse é Jesus como o grande Senhor, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas, o controle de toda a história, aquele que vence todos os seus inimigos, né? Então, o Apocalipse ele é extremamente focado na pessoa do Senhor Jesus, né? Jesus ele aparece em todo o Apocalipse, né, em diversos símbolos, né, de várias formas, ele vai aparecendo. Então nós vamos percebendo que Cristo ele tá muito desenvolvido, né, em todo o contexto do livro do Apocalipse. Uma das grandes perguntas, né, que surgem quando vamos estudar o Apocalipse, talvez a pergunta mais integrante assim
de todo Apocalipse é quando essas coisas vão acontecer, né? Então, o grande mistério para todos assim é quando essas coisas vão acontecer. Com base nisso, quando isso vai acontecer, tudo que está relatado no livro do Apocalipse, começou a surgir algumas escolas de interpretações, né? Algumas escolas foram surgindo e nós temos basicamente três, né, escolas de interpretação do livro do Apocalipse, né? A primeira dela nós chamamos de preterista, né? Ou seja, coisas cumpridas, né? Então, é uma escola, né, alinhada ao pretérito, ao cumprido, ao passado, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, praticamente tudo que está profetizado no livro do Apocalipse já aconteceu. Aconteceu no primeiro século, aconteceu na época dos apóstolos, aconteceu no período daquelas igrejas que foram citadas por João, as 7 igrejas da Ásia. Então, basicamente, a escola preterista, eles afirmam que não tem mais praticamente nada para acontecer, porque é um livro que está relatando, né, eventos exclusivamente, né, daquele período, do primeiro século, e para nosso período aí, basicamente já não tem mais nada para acontecer. A segunda escola, chamada de futurista, né? Ela é muito defendida nos nossos dias e basicamente, né, a linha futurista defende que do primeiro até o quarto capítulo do Apocalipse são coisas relacionadas ao período do apóstolo João e daquelas igrejas que foram citadas como as igrejas da Ásia, né? As igrejas situadas ali na Ásia Menor. Do capítulo 5, até o 22, são coisas que ainda vão acontecer lá no futuro, né? Ou seja, depois da vinda de Jesus, né? Naquela visão de duas fases, Cristo vem uma vez, busca a sua igreja, e aí desse período para frente começa o capítulo 5 do Apocalipse, ou seja, é um livro que está relacionado ao futuro, né? Tirando, levando em consideração os 4 primeiros capítulos, que coisa, eventos que já aconteceram. E depois a terceira escola é a chamada histórica, né? Que conta, esse livro conta toda a história da igreja, da primeira até a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, o livro do Apocalipse ele começa a ser desenvolvido, o desfecho, né, essa revelação, ela começa a ser descortinada lá na época de João e ela vem se desenvolvendo ao longo dos séculos, passando pelo nosso período e ela dá continuidade até onde nós não sabemos. Mas a histórica ela pega todo o período da primeira à segunda vinda do Senhor Jesus. Então, 3 escolas, coisas que já ficaram para trás, pretérito, tudo já foi cumprido. Futurista, do capítulo 5 para frente, tudo já foi cumprido. E a histórica que vai falar de toda a história da igreja, da primeira à segunda vinda do Senhor Jesus. O livro do Apocalipse, ele cobre, né, todos esses eventos da primeira à segunda vinda. Então, são 3 escolas. Talvez no Brasil a mais defendida seja a futurista, né, até porque ela tem a ligação com o pré-tribulacionismo, né, dispensacionalista e tudo mais, que nós vamos ver um pouco mais à frente, mas pelo menos na minha visão, a linha histórica ela é mais assertiva, né, porque ela cobre todo este período da primeira à segunda vinda. Então, talvez entre na sua igreja, na sua interpretação, seja preterista, né, ou seja futurista, né, você está esperando ainda esses eventos acontecer, tudo bem, mas pelo menos na minha concepção aí a linha histórica pelo todo o contexto do Apocalipse ela é mais assertiva, ela é mais encaixada com a proposta do livro que vai apresentando Jesus da sua primeira à sua segunda vinda, né? E
E aí, no meio de toda essa discussão do livro do Apocalipse, no meio de todo esse debate, alguns pontos eles foram surgindo. Mas ainda a respeito dessas escolas de interpretação, uma coisa que me chama muita atenção, logo no começo, né, quando João ele começa a escrever a carta no Apocalipse capítulo 1, no versículo 1, o texto diz assim, versículo 1 do capítulo 1 de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo. Então, é um livro que vai esclarecer as coisas, que vai detalhar eventos que vai acontecer, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente, essa expressão é interessante, devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Olha que coisa interessante, né? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, né, as coisas que brevemente. Então, essa expressão, ela define bastante coisas, né, na nossa linha de interpretação. As coisas que brevemente devem acontecer, né? E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João. Maravilha. Então, quando o texto, né, ele começa, o livro começa dizendo que são revelações de coisas que brevemente devem acontecer, nós temos que ter em mente uma coisa. Brevemente de quem? Às vezes, quando nós pegamos este livro e nós vamos ler, na nossa leitura diária ou no nosso estudo na igreja, às vezes nós temos a impressão de que o brevemente é o brevemente nosso, né? O brevemente 2023, brevemente a maioria aqui, né? Brevemente Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas não é isso que o texto está dizendo. É uma revelação que veio para João, e João ele começa a revelar. E aí, dentro, né, da perspectiva de João, o anjo vai notificar para ele, ó, essas coisas, elas brevemente devem acontecer. Então, não são eventos que brevemente 2023, brevemente 2050, brevemente período de João. Então, é por isso que essa linha de interpretação histórica, é claro que isso vai envolver vários outros textos, mas o que eu acho bem interessante é que o anjo ele fala, ó, o que nós vamos relatar para você, João, o que nós vamos revelar, as coisas que nós vamos descortinar, essas coisas brevemente devem acontecer. Então, são coisas que já estavam acontecendo no período de João, coisas que iriam acontecer depois de algum período de João, né? Então, muitas coisas ali para o período dele, são para as igrejas, né, que ele destina, e isso vai ter o seu curso, isso vai ter aí a sua trajetória. Então, pegando logo o começo do capítulo, nós vamos perceber que coisas que estão sendo reveladas, descortinadas, ela tem um início imediato, né? E esse início, ele começa ali na época da igreja. Então, isso é bem interessante, né? Se você for continuar lendo esse texto, versículo 2, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo de quem? O tempo de João. O tempo daquelas igrejas que estavam naquele período. Então, as coisas elas começaram a acontecer dentro daquele período. Por isso, nós, pelo menos na minha percepção, tenho como adotado um método de estudo histórico, né? Então, o livro do Apocalipse ele vai percorrer da primeira à segunda vinda de Cristo. E aí, dentro dessa expectativa, muitos temas, né, eles começaram a ficar, a tomar uma ênfase muito grande. Talvez o texto ou o tema mais desenvolvido, mais discutido, né, e que tem um papel muito importante no livro do Apocalipse, está relacionado ao milênio, que está no capítulo 20. Pela sua importância em relação ao livro,
E, embora ele esteja relatado em um único capítulo do Apocalipse, que é no capítulo 20, o milênio tem sido alvo de muitas discussões, porque ele está inteiramente ligado à questão da cronologia dos fins, né? Entender o milênio, né, vai nos auxiliar a entender o desenvolvimento do livro, né, e principalmente em questão em relação a Cristo e a relação ao tempo, né? E no meio dessa discussão, né, também surgiu algumas escolas, né, relacionadas ao milênio, algumas linhas de interpretações a respeito do milênio, e basicamente elas estão em três partes aí, né? Os pós-milenistas, que eles acreditam que a vinda de Jesus será após o milênio, né? Então, o milênio em relação à vinda de Jesus, né? Milênio e Cristo. Pós-milenista. Jesus ele vem após o milênio, mas dentro da visão pós-milenista, né, esse período ele não é literal, exatamente 1000 anos, mas ele é um milênio espiritual, aonde o evangelho vai avançar no mundo e o mundo será, podemos dizer, cristianizado, né? O mundo vai ser, o evangelho vai avançar tanto no mundo que vai alcançar uma grande parte da população mundial e vai mudar as questões, né, as pendências, as mazelas, os problemas do mundo, eles serão resolvidos à medida em que o evangelho avança e muda o curso do mundo, muda a história da sociedade por meio da pregação do evangelho. Um texto muito citado, por exemplo, Abacuque 2:14, né, que fala que toda a terra será cheia do conhecimento do Senhor, assim como a terra, assim como a terra e o mar, eles são estabelecidos. Então, o milênio, ele, na visão pós-milenista, né, ele é o avanço do evangelho, alcançando uma grande massa da população e fazendo com que a terra seja transformada completamente, se tornando numa terra de paz. Essa visão ela foi perdendo um pouco a sua força, foi perdendo um pouco o seu peso ao longo da história, né? Principalmente com o surgimento das guerras, né? Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, aonde eles começaram a perceber que o avanço do evangelho, na verdade, alcança vidas, alcança nações, mas não tem o propósito, né, de trazer uma paz mundial, de mudar, né, a história da sociedade como um todo, né? Mas ainda tem bons teólogos defensores do pós-milenismo, né? Ele ainda é muito ativo, mas não com tanta força como no seu início, né? Uma segunda linha de interpretação em relação ao milênio é o pré-milenista, né? Ou seja, a segunda vinda de Jesus ela será antes do milênio, né? Antes do milênio. E havia, claro, no começo uma forte defesa, né, dos pais da igreja pelo pré-milenismo, mas ele é diferente do pré-milenismo que nós conhecemos hoje, que é o pré-milenismo dispensacionalista, esse que hoje está atuando, principalmente no Brasil, das três escolas de interpretação do milênio. O pré-milenista no Brasil ele é o mais defendido, né? Que Jesus ele vem antes do milênio. Então, Cristo vem dentro do dispensacionalismo, né? Ele arrebata a igreja, fica um povo aqui na terra que passa pela grande tribulação, depois Cristo volta mais uma vez a segunda fase ou terceira vinda, sei lá. E aí só após, né, essa segunda fase da vinda de Jesus que o milênio ele é estabelecido, né? E tem também a terceira linha de interpretação, que é o amilenismo, né? Aonde o milênio, ele também como o pós-milenismo, ele não é literal, 1000 anos exatamente, mas ele é um período simbólico, e esse período ele cobre da primeira até a segunda vinda do Senhor Jesus, né? O amilenismo, esse sentido de não milênio, mas não é essa a melhor
interpretação, porque acredita no milênio, mas não literal, né? Acontece de forma simbólica, percorrendo todo este período da igreja, aonde o evangelho ele é pregado a todas as nações, e o diabo ele estando preso no sentido de não conseguir mais impedir o avanço do evangelho, o engano das nações, ele não consegue mais barrar, né, que o evangelho chegue a todas as nações, mas ele avança, né? É um milênio onde aqueles que foram martirizados estão agora reinando com Cristo na glória, é uma visão, né, de reino celestial, mas também de um avanço do reino aqui na terra por meio da pregação do evangelho, alcançando vidas. Talvez a grande diferença do pós-milenismo para o amilenismo é que o pós-milenismo acredita numa transformação da terra como um todo, conforme o evangelho vai avançando. E o amilenista acredita que esse avanço do evangelho é na conquista de almas para o reino de Deus, e o Satanás ele não consegue impedir esse avanço da igreja, né? Não com o entendimento de transformar o mundo, mas do alcance de vidas. Então, basicamente, nós vamos nos encontrar com essas escolas de interpretação, e a que eu particularmente defendo é o amilenismo, sabe, que se encaixa aí no contexto da interpretação histórica, né, da igreja, como nós falamos há pouco atrás. Então, essa é a discussão em relação ao milênio, e querendo ou não, né, todos os estudantes do Apocalipse vão entrar em algumas dessas interpretações, pós-milenismo, pré-milenismo ou amilenismo. Tranquilo? E a última pergunta aqui que nós... Claro que existem inúmeras perguntas, né, que nós podemos fazer a esse livro tão interessante, mas a última pergunta que eu quero desenvolver com os irmãos nessa oportunidade é como entender o livro agora como um todo, né? Nós falamos das formas de interpretações, a questão do milênio, e agora, assim, o livro em si, como que ele é desenvolvido, né? Como que nós vamos interpretar este livro? Basicamente, nós vamos nos encontrar com dois métodos, com duas formas de interpretações. A primeira é uma sequência, né, cronológica dos fatos, e muitos entendem, né, que é até literal. Por exemplo, o livro do Apocalipse ele começa no capítulo 1, capítulo 2 é sequência, o 3 é sequência, o 4 é sequência, o 5, o 6, o 7. Então, um capítulo vai dando sequência ao outro, aonde todos os elementos têm o seu significado, e muitos deles, né, entendido até de forma literal, como o pré-milenista dispensacionalista. Então, tudo tem seu significado, boa parte dos elementos aí são literais mesmo, vai associando as coisas que vão acontecendo no momento com símbolos, e por aí vai. Então, tem muitos que, estudando esse livro, vai seguindo uma sequência, né, do começo do 1 até o 22. A segunda forma, que particularmente é a que eu uso no meu estudo, que é ele segue um ciclo, né, de 7 partes, aonde todas essas 7 partes vão falar do mesmo assunto, que é da primeira à segunda vinda de Jesus e o desfecho final de todas as coisas. Então, o livro ele é dividido em 7 partes, ao invés, né, de seguir uma sequência única, né, nesses 22 capítulos, mas ele segue aqui uma divisão de 7 partes, e aonde todas essas 7 partes eles vão falando da vinda de Jesus, desde a primeira até a segunda, e o desfecho final. Essa divisão ela vai seguindo uma sequência. Uma coisa interessante nós percebemos neste livro é a sua forte fonte de símbolos, né? O Apocalipse ele usa muitos elementos do Antigo Testamento, muitos elementos do Antigo Testamento, então vários livros são citados, né? Tem muita referência ao Antigo Testamento, muita simbologia, e um dos símbolos mais usados no Apocalipse é
é justamente o número 7, né? O 7 ele vai aparecendo inúmeras vezes, ele tem um significado de plenitude, né, de algo completo, né, de uma obra completa de Deus. Sempre quando nós vamos falar do 7, principalmente no contexto do Apocalipse, ele está falando basicamente de algo inteiro, completo, perfeito, principalmente estabelecido em relação a Deus, né? A obra de Deus, a vontade de Deus, o trabalho de Deus, o desenvolvimento que ele tem com a igreja. Por isso, as 7 igrejas da Ásia um desses elementos que nós vamos encontrando. A primeira sessão, né, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3, ele vai falar dos 7 candeeiros, né? 7 candeeiros que representa ali as 7 igrejas da Ásia, e essa sessão ela vai falar da igreja como um todo, né? Alguns entendem, não particularmente o que eu defendo, que cada igreja representa um período, né? Um exemplo, o período do primeiro século, a igreja de Éfeso, né? Aí os próximos séculos ali, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, e aí hoje nós estaríamos aí, segundo essa ideia, vivendo o período de Laodiceia, a igreja morna, a igreja envolvida com o mundo, e aí a última igreja, que é a igreja do arrebatamento, será a igreja de Filadélfia. Eu não defendo essa ideia, até porque nós vamos entender que ao longo da história da igreja sempre existiu o perfil de todas essas igrejas, assim como nos nossos dias, né? Hoje nós vamos identificar igrejas que se entregam a Deus perfeitamente, igrejas sofredoras, igrejas que abandonaram o evangelho, e por aí vai. Então, o primeiro ciclo os 7 candeeiros. Qual é a lição desse ciclo, né? Cristo está no controle da igreja, Cristo está no meio da igreja, que nós vamos observar no capítulo 1, Cristo ele está no meio dos castiçais ali, ele está no meio da sua igreja. Então, o primeiro ciclo, do 1 ao 3, por exemplo, a igreja ela está sendo perseguida, só que Cristo está no meio. Ele está no meio do seu povo e ele controla e governa a sua igreja. O segundo ciclo, ele está do 4 ao 7, que é a abertura dos 7 selos, né? E a mensagem desse ciclo é que Cristo tem o controle da história da humanidade, né? E aí, na abertura dos selos, nós vamos perceber que vai sendo liberados os cavaleiros, e aí vai tendo uma série de eventos que nós vamos percebendo, como a guerra, como a morte, como a fome, como a peste, e esses elementos eles estão ao longo de toda a história. Desde a primeira, a segunda vinda de Jesus, nós vamos percebendo esses elementos. E por aí vai. A entrada, o terceiro ciclo, que é do 8 ao 11, as 7 trombetas, né, que é a igreja sendo vingada, protegida e vitoriosa por meio da ação do Senhor, no controle de todas as coisas. A quarta sessão, que é do 12 ao 14, ela vai dar ênfase à grande perseguição contra Cristo e contra a sua igreja. Então, esse ciclo que vai do 12 ao 14, talvez seja o período do Apocalipse onde nós vamos encontrar as maiores perseguições contra o povo de Deus, né? Começando lá com Cristo, né? A perseguição contra o Senhor Jesus e depois, consequentemente, contra a igreja. O quinta sessão, que é do 15 ao 16, as 7 taças, e aí aonde a ira de Deus ela toma uma ênfase, a ira de Deus vai sendo derramada sobre toda aqueles que permanecem longe do evangelho. O sexta sessão, do 17 ao 19, Deus derrotando, destruindo, né, todos os aliados de Satanás, do mal, a meretriz, a besta, o falso profeta, os seguidores da besta, tudo isso, né, tudo aquilo que é contra Deus e contra o povo de Deus, é a derrota definitiva. E a última sessão, que é do 20 ao 22, o foco é o reinado de Cristo, trazendo a ênfase do milênio, novos céus e nova terra, onde habita a justiça, e a conclusão de todas as coisas, Cristo vencendo
todo mal, né? Então, o Apocalipse ele vai retomando a mesma história de 7 ângulos diferentes, tendo ênfases diferentes, mas contando essa mesma história, né? Alguma sessão mais focada na força do mal, e aí Cristo vencendo, alguns elementos, alguma sessão falando mais na visão da igreja, outra na visão do céu, e em todas elas, Cristo vencendo, a igreja sendo perseguida, a igreja sofrendo, a igreja permanecendo fiel ao Senhor Jesus, e todos aqueles que são fiéis a Cristo, no final também vencerão e reinarão com Cristo, né? E aí o Apocalipse ele termina com uma enorme promessa. Ela começa o capítulo 1 falando do Cristo, né? Entra no contexto da igreja, fala das perseguições, desenvolve toda essa dinâmica de perseguição, de guerra contra o mal, e no final Cristo vencendo todas as coisas, e também a sua igreja, e o Apocalipse ele vai terminar com novos céus e nova terra. Então é um livro extremamente importante, interessante, e que nos traz a expectativa, né, de um sofrimento, que a igreja sempre está sujeita a essas coisas, mas no final Cristo vence todas as coisas, vence o mal, vence Satanás, vence todas as coisas, vence a morte, né, e estabelece novos céus e nova terra, aonde habita a justiça, aonde, né, os fiéis em Cristo, né, aqueles que estarão com Cristo, reinarão com Ele, estarão toda a eternidade com o Senhor Jesus. Então, é um livro que fala do poder do Senhor Jesus, Cristo vencendo todas as coisas e os seus eleitos junto com Ele em todas essas coisas. E assim nós finalizamos aqui a última noite de estudo sobre as cartas gerais, finalizando em Apocalipse, né? Que Deus possa abençoar o estudo de cada um, né? E seguindo a sequência aí, depois nós vamos ter a entrega dos trabalhos da semana que vem e a prova, né, juntamente com a entrega dos trabalhos. Que Deus abençoe e fique na paz aí em nome do Senhor Jesus. Amém.